Bom dia. Casos de sarampo voltam a subir. Manaus tem 881 confirmados, aponta informe epidemiológico. Bolsonaro lidera a disputa presidencial com 24%. Em eventual segundo turno, o candidato do PSL perde para Ciro Alckmin e Marina Silva. Lula caiu em pesquisa espontânea para 9%. Haddad deve ser anunciado como candidato do PT em frente da Polícia Federal na tarde de hoje. Estados Unidos fazem cerimônias para lembrar o 11 de setembro. Furacão Florence avança com vento de 200 km/h. 1 milhão de pessoas devem abandonar suas casas na Carolina do Sul. Guarda Municipal é morta e um homem é ferido com um tiro na cabeça em ataque a posto da Guarda Municipal em Altazes. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que o dia terá variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes com temperatura amena, 31 graus. O Clima Tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 6 milímetros e prevê temperatura mais alta, 34 graus. 24 graus Celsius no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 11 de setembro. 254 dias do ano. Faltam 111 para terminar 2018. Dia dos Santos, Proto e Jacinto. De sábado a segunda-feira, o Rio Negro baixou 31 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 84 centímetros. O Infraero informa que foram normais as operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes durante a madrugada. O Jornal da Manhã destaca como fato marcante da história o 11 de setembro nos Estados Unidos. Os ataques ou atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, às vezes referido apenas como 11 de setembro, foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, em 11 de setembro de 2001. Na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais e passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente 2 dos aviões contra as torres gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, em Nova York, matando todos a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios. Ambos os prédios desmoronaram 2 horas após os impactos, destruindo edifícios vizinhos e causando vários outros danos. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no condado de Arlington, na Virgínia, nos arredores de Washington, D.C. O quarto avião caiu em um campo aberto próximo de Chancellorsville, na Pensilvânia, depois de alguns de seus passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da aeronave dos sequestradores, que a tinham reencaminhado na direção da capital norte-americana. Não houve sobreviventes em qualquer um dos voos. Quase 3.000 pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas eram civis, incluindo cidadãos de mais de 70 países. 5h35 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Ao todo, 144 irregularidades foram constatadas no transporte intermunicipal de passageiros, cargas e fretes em Manaus durante o feriado da Pátria. Durante a Operação Semana da Pátria, não foi constatada nenhuma ocorrência de acidente de trânsito. As principais irregularidades encontradas foram pneus em péssimo estado, para-brisas trincados, lotação excedente e cintos de segurança defeituosos. Durante a Operação Semana da Pátria, foram fiscalizados pela ação 6.142 veículos que transportaram 60.116 passageiros a partir da rodoviária Huasca-Angerim, Ponte Rio Negro, rodovia M010 e BR-174. Os municípios de Manacapuru, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Iranduba e Presidente Figueiredo foram os destinos mais procurados. Roberto Peregrino surpreende o número de pessoas que deixaram a cidade, mais de 60 mil. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Então, Paulo, né, muita gente, a gente pôde perceber isso também no trânsito da cidade, né, Paulo, que nós verificamos aí uma diminuição no número de veículos nas ruas. Foram as pessoas que deixaram a cidade, tanto de ônibus quanto de carro, até mesmo de barco, para aproveitar o feriadão. Eu lembro, Paulo, na época que nós acompanhávamos aquela questão da balsa, da travessia,
da balsa do São Raimundo para o Cacau Pereira. Naquela época nós já conversávamos com os funcionários da SNPH e na ocasião eles diziam que é o feriado mais procurado, superando o Carnaval, superando o Natal, o Ano Novo. A Semana da Pátria é onde as pessoas mais se deslocam para interiores, para balneários, outros municípios, etc. Peregrini, mulheres acordaram aos gritos em motel e acusam homem e adolescente de estupro. Isso aconteceu em um quarto de motel, um apartamentozinho de motel, e lá pelas bandas na zona centro-oeste, no bairro do Alvorada, foi registrado no primeiro DIP. E as mulheres estavam com um adolescente de 17 anos e um homem de 39. O que aconteceu? Eles saíram para se divertir à noite, parece que colocaram alguma coisa no copo das mulheres e as levaram para o motel Peregrini. Quando elas acordaram, estavam sendo estupradas. Pois é, né, Paulo Guerra? Elas estavam, saíram para primeiro tomaram um sorvete, depois foram comer aquele famoso X-salada, que é 3x10. Aí, de repente, lá quando estavam merendando, Paulo Guerra, de repente ficaram assim, meia grogue dentro do carro e tal. Aí, quando acordaram, já estavam, meu amigo, passando o maior sufoco, né? Elas estavam já sendo abusadas sexualmente dentro do motel e procuraram, fizeram aquele escândalo, aquela gritaria, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo, e chamou a atenção dos funcionários do motel, que acionaram rapidamente a polícia. Pois é, o motel é localizado na Avenida Praia do Futuro, no bairro do Tarumã, para ser mais preciso, né, Alberto Peregrini? Pois é, Paulo, ali tem vários motéis, né? A gente sai dali de uma famosa peixaria que tem. Rapaz, para quem quer já descansar ou se entregar ao desfrute, né? Já tem ali vários ali naquela Avenida do Futuro, Paulo, até chegar na estrada do Tarumã, da Ponta Negra. 5h38 em Manaus. Peregrini, tivemos o episódio do fio elétrico. O que foi que aconteceu? Desculpa, Paulo, houve uma falha. Tivemos o episódio do fio elétrico. O que foi que aconteceu, Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra, nós tivemos essa questão do fio elétrico, ainda estamos apurando, sinceramente, não sabendo dessa questão do fio elétrico, Paulo, e nos traga mais detalhes dessa situação. O Jardina me falou que foi uma correria muito grande com relação ao fio elétrico. Aí o que foi que aconteceu? Você não sabe, não é? Não sei, Paulo, não tenho essa informação do fio elétrico, não. Coisa de Jardina. Coisa de Jardina. Pois é, Peregrini, aconteceu um acidente gravíssimo em Manacapuru. Tu já tem as informações? Pois é, Paulo, desse acidente uma pessoa morreu. Nós estamos procurando mais informações ainda. Acidente ocorrido durante aí o final da noite, já entrando pela madrugada, Paulo Guerra, onde uma pessoa acabou morrendo nesse acidente. Nós estamos buscando mais informações. Daqui a pouco, dentro do nosso noticiário policial, vamos ter todos os detalhes desse acidente que resultou na morte de uma pessoa ali nas imediações do município de Manacapuru. Um bando invadiu um posto da Guarda Municipal lá em Altazes. Uma guarda foi morta, não é, Peregrini? Paulo, infelizmente, né? Essa é a notícia do dia. Foi no município de Altazes, mais precisamente na comunidade Novo Céu. Um casal de guardas municipais, né, que estavam trabalhando, estavam fardados no momento em que o PPO, que é o posto de policiamento ostensivo lá da comunidade, foi invadida por bandidos, né? O posto, aliás, foi invadido por bandidos e aproximadamente 3 bandidos entraram e executaram a mulher na hora, e o guarda, o outro que estava lá trabalhando com ela, veio a Manaus, está chegando a Manaus gravemente ferido, com tiros na cabeça. A mulher, infelizmente, morreu na hora. Com certeza, Paulo, esse casal, a guarda municipal, estava aí com certeza perturbando o tráfico de drogas, ela estava trabalhando no combate ao tráfico de drogas, e esses bandidos entraram. Eles ainda não foram presos, Paulo, porém uma equipe do COI, uma equipe da ROCAM já estão chegando no município nesse momento, Paulo Guerra, a fim de prender esses bandidos, que inclusive já foram identificados. Ainda bem que já foram identificados. Uma resposta rápida da polícia e deverão ser presos o quanto antes. E o corpo dessa mulher já está vindo para Manaus, Peregrini?
está vindo para Manaus, Paulo Guerra. O carro-tumba do Instituto Médico Legal fez a travessia por volta de 4h40 da madrugada de hoje, já deve estar chegando ao município e daqui a pouco o Departamento de Perícia Técnica Científica vai começar os trabalhos e daí então o corpo deverá vir a Manaus para fazer necrópsia e posteriormente voltará ao município de Altazes para ser entregue à família para o posterior sepultamento. E o tempo, como é que está na área onde você se encontra nesse instante? Nublado, Paulo Guerra, com aquela temperatura gostosa, aquele ventinho muito bom, não chove, não choveu, mas tem aquela ameaça, Paulo, tá bem com nuvens baixas, cinzentas e visibilidade um pouco prejudicada, porém ainda não chove. E os pronto-socorros da cidade, Alberto Peregrini, como é que foi a movimentação? Muito bem, Paulo, nós já estivemos em endossos deles, né? No pronto-socorro Platão Araújo e no pronto-socorro João Lúcio, onde inclusive estamos no estacionamento nesse momento. Movimentação no Platão Araújo foi considerada tranquila, já no pronto-socorro João Lúcio agitou mais um pouquinho, tivemos uma pessoa ferida a faca, uma outra pessoa ferida a arma, né? Levou tiro e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes dessas ocorrências. Tudo em 5 minutos após a propaganda eleitoral obrigatória, Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra. Tudo em 5 minutos daqui a pouco após o nosso noticiário eleitoral. Agora, Paulo, noticiário não, né? O nosso horário eleitoral. Agora, Paulo, deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas, onde a gente passa, graças a Deus, a audiência do Jornal da Manhã é grande demais. E as pessoas pedem aquele alô, o Bilu da lotação, que anda dirigindo a sua lotação, o seu ônibus alternativo com o rádio ligado no Jornal da Manhã, está fazendo contato conosco também, o Éder Gabriel lá no Viver Melhor, lá no seu mercadinho próximo ao T4, um abraço aí para o Éder Gabriel, que todas as manhãs estão ligados no Jornal da Manhã, bem como o seu Edilson no Jorge Teixeira, Paulo, e todas as pessoas também no interior do estado que fazem contato conosco. Fazem contato e dizem que estão ligados no Jornal da Manhã, Paulo. 5h43 em Manaus. Este mês, a Universidade Federal do Amazonas apresentará a 3ª semana de contabilidade com o tema 53 anos formando contadores na Amazônia. Na pauta do evento estão assuntos relevantes para a sociedade amazonense, como as leis de incentivos fiscais no Polo Industrial de Manaus e as perspectivas para a economia do estado nos próximos 5 anos. O seminário acontece nos dias 26, 27 e 28 no Auditório Rio Amazonas, na Faculdade de Estudos Sociais, no setor norte do campus Manaus. A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Centragem, em parceria com a PFC Cursos e Treinamentos, abre 105 vagas gratuitas para curso de qualificação em Manaus. As inscrições serão feitas online nesta terça e também amanhã, quarta-feira. A relação dos candidatos selecionados para os cursos será divulgada na quinta-feira, a partir das 14 horas, nas redes sociais e no site do Centrade, no centrade.manaus.am.gov.br. 5h44. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, negou ontem um recurso da Companhia Estatal Amazonense Cigás, que pediu a suspensão do processo de desverticalização da Amazonas Distribuidora, uma das distribuidoras de energia da Eletrobras, que deverão ser privatizadas. O procedimento, na prática, determina que os empreendimentos de geração e transmissão Amazonas GT serão separados dos de distribuição, viabilizando o processo de venda da distribuidora. O leilão da Amazonas Distribuidora está marcado para o dia 26 de setembro. Essa era a primeira informação. A Cigás recorreu à ANEEL pedindo a suspensão da cisão de ativos da subsidiária da Eletrobras, com o argumento de que poderia não receber o valor das parcelas devidas pelo fornecimento de gás natural à distribuidora Eletrobras no Amazonas. A Eletrobras vai reabrir em outubro o PDC, o plano de demissão consensual. Segundo o presidente da empresa, Wilson Ferreira Júnior, o objetivo é desligar cerca de 2.400 funcionários que são o excedente da mão de obra no momento. A superação das barreiras para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e no mercado de trabalho é o tema central da audiência pública, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, o TRT,
PT11 vai promover no próximo dia 26 às 8:30 da manhã no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. O debate também é uma iniciativa da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, OAB-AM, e do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas, o CONED. Entre os assuntos que serão debatidos estão propostas para a inclusão da pessoa com deficiência, como combate ao preconceito, a necessária adaptação de ambientes mediante instalação de rampas e o alargamento de portas, o cumprimento da cota legal de contratação de pessoas com deficiência nas empresas, qualificação profissional, entre outras abordagens. Os pedidos de isenção do IPTU por falta de capacidade contributiva já podem ser feitos em Manaus. Os proprietários de imóveis que se encaixam na categoria poderão formalizar seus processos junto à Prefeitura de Manaus. O benefício deverá ser solicitado junto à Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, a CEMEF. Os pedidos serão feitos somente por agendamento até o dia 30 de novembro deste ano. Para agendar, o interessado deverá acessar o endereço online e escolher um dos postos de atendimento da CEMEF para formalizar o processo. Caso prefira, o usuário também poderá agendar pelo call center no 156. O índice da construção civil, SINAP, calculado pelo IBGE, apresentou variação de 0,40% no mês de agosto. O número é 0,01% abaixo em relação a julho, que foi de 0,41%, mas acima da média nacional de 0,36%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No acumulado do ano de janeiro a abril de 2018, houve aumento de 1,32%. Já nos últimos 12 meses, o índice foi de 1,74%. A variação do mês traz um acréscimo quase igual ao mês anterior, 0,41%. E eleva o acumulado. Os valores dos acumulados do ano e dos últimos 12 meses para o estado do Amazonas são significativamente menores do que os valores para o Brasil. Isso significa que a evolução dos preços da construção civil no Brasil de um ano para outro foi maior do que para o Amazonas. O Ministério Público do Amazonas definiu a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral do Estado. Com 4 concorrentes, a mais votada para preencher a vaga foi a Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Leda Mara Albuquerque, com 123 votos. Logo em seguida, o Procurador de Justiça José Roque Marques e o promotor Paulo Estélio foram os mais votados, com 89 e 80 votos, respectivamente. A partir da votação, a lista com os 3 nomes será encaminhada ao governador Amazonino Medici, o qual escolherá o novo chefe da instituição no prazo de 15 dias. O sucessor do atual PJG, Carlos Fábio Monteiro, assumirá o biênio 2018-2020 à frente do Ministério Público do Amazonas. 5:50 em Manaus. O Ministério Público Eleitoral no Amazonas entrou com recurso especial com pedido de liminar contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que deferiu o registro de candidatura a deputado estadual de José Ribamar Fontes Beleza pelo Partido Verde. O candidato havia sido impugnado pelo Ministério Público Eleitoral por irregularidades em prestação de contas quanto à devida aplicação de recursos públicos destinados à saúde, à educação e à assistência social no município, enquanto exercia o cargo de prefeito de Barcelos. O Ministério Público Eleitoral requer a imediata suspensão do horário eleitoral gratuito e dos recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha concedidos a José Ribamar Beleza, além do depósito em conta bancária judicial do montante já disponibilizado pela coligação do candidato e multa por eventual descumprimento da decisão liminar. 97% das doações já declaradas ao TRE pelos candidatos ao governo do Amazonas vieram de partidos. São quase 6 milhões de reais até aqui repassados por diretórios estaduais, nacionais e até mesmo diretamente pela legenda. O Manezinho do PSD declarou a maior doação, 3,4 milhões de reais do diretório regional. Davi Almeida do PSB e Amazonino Mendes declararam cada um ter recebido 1 milhão das respectivas legendas. Wilson Lima do PSC recebeu 500 mil da direção nacional do partido.
O 27º informe epidemiológico de monitoramento do sarampo, divulgado nesta segunda-feira pela Prefeitura de Manaus, apontou que a capital conta com mais de 10 casos confirmados de sarampo desde o último informe, no dia 3 de setembro, totalizando 881 casos da doença até o momento. Nesse mesmo período, os casos suspeitos que ainda estão em investigação para confirmação laboratorial ou descarte passaram de 6.222 para 6.511. No total, desde o início do surto de sarampo no mês de fevereiro, Manaus tem 7.763 notificações da doença, o que inclui os 881 casos confirmados, 371 descartados e 6.511 casos suspeitos. A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, a enfermeira Marinélia Ferreira, destaca que a Censa continua intensificando a oferta da vacina contra o sarampo para a faixa etária de 6 meses a 49 anos, disponibilizada em todas as 183 salas de vacina do município de Manaus. Polícia. Um ouvinte pergunta lá de Tabatinga se a nossa estação de onda média está no ar. Não, a rádio em onda média já está, o nosso transmissor de onda média já está fora do ar há algum tempo. As ondas médias no Brasil acabaram e estamos apenas com a onda tropical e na rede mundial de computadores, e vocês podem assistir o Jornal da Manhã através do aplicativo Mano. Agora sim, Alberto Peregrino, o que aconteceu na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, pronto socorro, 28 de agosto, plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Ainda assim, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física. Já no pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, acabou levando pauladas, murros, chutes, socos e pontapés. Trata-se de um ladrão que foi contido pela população e acabou levando muita peia. E se não é a intervenção de duas mulheres que resolveram defender o ladrão, ele teria apanhado muito mais lá no bairro do Alvorada. Mas muita peia no ladrão. Pega, apanhou e apoiou muito, deu entrada no pronto socorro. Uma pessoa também deu entrada, vítima de queda de árvore, foi subir na árvore e acabou se desequilibrando e se esborrachou no chão. Ele estava tentando apanhar manga quando desabou da árvore. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, teve um plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele estava numa briga de bar. Houve um desentendimento por causa de uma partida de sinuca, quando de repente os dois estavam brigando e um deles covardemente puxou a faca e deu-lhe duas estocadas no seu oponente, que deu entrada em estado grave lá no pronto-socorro João Lúcio. Também no pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou da própria esposa. As informações dão conta de que ele estava embriagado, chegou em casa todo cambaleando, completamente embriagado, e foi agredido pela própria esposa com um pedaço de perna-manca. Ele deu entrada no pronto-socorro com ferimentos no ombro, no peito e na cabeça. A mulher bateu muito no homem. Essa mulher devia se espelhar nas mulheres do Mr. Catra. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A pedra está vazia. Mais uma noite e madrugada de tranquilidade, sem homicídios na cidade. Depois da chegada do Coronel Walter Cruz, as mortes diminuíram. A prova é que nenhuma morte por violência na cidade de Manaus durante a noite e madrugada. A pedra zerou. Entretanto, no município de Maracapuru, uma pessoa deu entrada
está chegando ainda a Manaus, vítima de acidente de trânsito. Uma pessoa morreu em Manacapuru, vítima de acidente de trânsito, e deve chegar daqui a pouquinho à sede do Instituto Médico Legal. Mais uma de interior. No município de Altazes. O município de Altazes está nesse momento em alerta. Homens da polícia militar, da Rocan, já estão a caminho do local e algumas equipes já chegaram. Homens do COI também, da polícia, em deslocamento para o município de Altazes. É que a noite de ontem alterou no município e tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Por volta de 21h30, tudo parecia tranquilo na comunidade Novo Céu. O município de Altazes, como os demais municípios, também sofre com a questão do tráfico de drogas. E ontem, uma guarda municipal, juntamente com um guarda municipal, estavam de plantão no PPO da comunidade Novo Céu. PPO é o posto de policiamento ostensivo. Eles estavam de serviço no local. De repente, o local foi invadido por aproximadamente 3 homens, de 2 a 3 homens. A polícia investiga ainda, que entraram no PPO e mataram na hora a guarda municipal, uma senhora que já é muito conhecida lá no município e muito querida também por combater de frente o tráfico de drogas. O outro homem que estava com ela também é guarda municipal e foi atingido com tiro na cabeça. Já veio a Manaus, está internado em estado gravíssimo com uma bala na cabeça. Infelizmente, a guarda municipal morreu na hora. O Instituto Médico Legal está no local, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica também, que iniciarão os trabalhos daqui a pouco no local do crime, ou seja, no PPO da comunidade Novo Céu. O corpo ainda não veio a Manaus. Notícia aí quente de primeira mão, logo que nós entramos com as informações no Jornal da Manhã, logo no começo dessa edição, dava conta de que a cidade não dormiu, o município de Altazes em polvorosa, muita gente comentando sobre esse crime bárbaro que ocorreu no posto de policiamento ostensivo no município de Altazes. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito, noite e madrugada, onde o passarinho da morte não cantou. Acho que o coronel Walter Cruz botou o passarinho da morte para correr. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. O dólar fechou ontem em queda pelo terceiro pregão consecutivo no patamar abaixo de 4,10. O dólar terminou em baixa de 0,26%, cotado a R$4,0935 para a venda. O Ibovespa índice da B3 terminou o primeiro pregão da semana em leve alta de 0,03%. As bolsas asiáticas não tiveram sinal único hoje, com Tóquio em alta considerável, mas Hong Kong em baixa e entrando no chamado B-Market. Na China, a bolsa de Xangai mostrou pouco fôlego e terminou em queda modesta, com o comércio global no radar. O IBGE divulga hoje os dados da produção industrial por região e a nova previsão da safra deste ano. Será sepultado hoje às 10 horas no cemitério Jardim da Saudade, Sulacap, na zona oeste do Rio, o corpo de Mr. Catra. Ele está sendo velado no Teatro João Caetano. Mr. Catra, rei do funk, era também advogado e falava vários idiomas, inclusive o hebraico. O presidente Michel Temer assinou ontem 2 medidas provisórias voltadas à gestão e apoio a museus. A primeira cria a Agência Brasileira de Museus, a ABRAM, que passará a administrar os 27 museus que até então estavam sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. A ABRAM também participará da reconstrução do Museu Nacional do Rio, destruído por um incêndio no início de setembro. A segunda medida provisória estabelece um marco regulatório para a captação de recursos privados com a criação de fundos patrimoniais. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, foi preso hoje em Curitiba.
Ele é candidato ao Senado. A esposa de Beto Richa, Fernanda Richa, e Deon Lisson Roldo, que é ex-chefe de gabinete do ex-governador, também foram presos. As 3 prisões são temporárias com validade de 5 dias. Os mandados de prisão foram cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Nesta manhã também foi deflagrada a 53ª fase da Operação Lava Jato, que cumpre 3 mandados de prisão em Curitiba. Mas até o momento não se sabe quais são os alvos. Batizada de piloto, a 53ª etapa da Lava Jato cumpre 36 mandados judiciais em Salvador, São Paulo, Lupianópolis, no Paraná, Colombo também no Paraná e Curitiba, capital. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo da investigação é a apuração de suposto pagamento milionário de vantagem indevida no ano de 2014 pelo setor de operações estruturadas do grupo Odebrecht. Com a mobilização de cerca de 300 mil homens, a Rússia lança hoje os maiores exercícios militares desde o fim da União Soviética, denunciados pela OTAN como um ensaio para um grande conflito. Batizado de Vostok 2018, Leste 2018, em Rússia, eles serão realizados de 11 a 17 de setembro. Os atentados de 11 de setembro deixaram 3 mil mortos, a maioria em Manhattan, e levaram uma longa guerra no Iraque e no Afeganistão, que até hoje são afetados por conflitos violentos. Pentágono e Nova York fazem atos hoje pelos 17 anos dos ataques. O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, ordenou ontem à noite a saída obrigatória de cerca de 1 milhão de pessoas a partir do meio-dia de hoje, pela chegada iminente amanhã do furacão Florence à costa leste americana, onde deve chegar com ventos de até 195 km/h. Outros 2 furacões estão sobre o Atlântico. O ex-ministro Antônio Palocci, delator da Lava Jato, prestou um novo depoimento ao Ministério Público e disse que o ex-presidente Lula, em alguns casos, cuidou diretamente do pedido de propina. Procurada, a assessoria de Lula disse que Palocci fala mentiras sem provas contra o ex-presidente numa tentativa de fechar acordo de delação para sair da prisão. Palocci afirmou ainda que a descoberta do pré-sal causou um clima de delírio político no governo e que Lula pediu vantagens indevidas diretamente. A decisão do PT sobre a substituição do candidato à presidência deve ser comunicada a aliados e militantes na tarde desta terça-feira, em frente à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde abril. O ex-prefeito Fernando Haddad deve ser oficializado como candidato na cabeça de chapa da coligação. Apoiadores estão sendo chamados para um ato no terreno da vigília de apoio a Lula a partir das 15 horas. O horário do anúncio, porém, pode ser alterado conforme os desdobramentos da reunião da Executiva Nacional do PT, marcada para começar logo mais às 11 horas em um hotel da capital paranaense. Enquanto o PT sacramenta sua decisão, os outros partidos da coligação marcaram reuniões em São Paulo para oficializar em ata a substituição na chapa que terá Manuela Dávila do PCdoB na vice. O Datafolha divulgou nesta segunda-feira nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República. É o primeiro levantamento do Instituto desde que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. O Datafolha pesquisou o cenário em que o nome de Fernando Haddad, candidato a vice-presidente pelo PT, aparece como possível substituto de Lula nessa chapa. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos aos números. Jair Bolsonaro do PSL tem 24%. Ciro Gomes é o segundo, que é do PDT, 13%. Marina Silva da Rede é a terceira com 11%. Geraldo Alckmin do PSDB, 10%. Fernando Haddad do PT, 9%. Álvaro Dias do Podemos, 3%. João Moedo do Novo, 3%. Henrique Meirelles do MDB, 3%. Guilherme Boulos do PSOL, 1%. Vera Lúcia do PSTU, 1%. Cabo da Ciolo do Patriota, 1%. João Goulart Filho do PPL não pontuou. Emael do DC também não pontuou. O Instituto também perguntou em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano. Neste levantamento, portanto, os entrevistados podem citar mais de um candidato. Por isso, os resultados são mais de 100%. Os números são estes: Bolsonaro, ninguém votaria nele, 43%. Marina, 29% não votaria nela. Alckmin, 24%. Haddad, 22%. Ciro, 20%. Cabo da Ciolo, 19%. Vera, 19%. Emael, 18%. Boulos, 17%. Meirelles, 17%. João Goulart Filho, 15%. Amoedo, 15%. Álvaro Dias, 14%. Nas simulações para o segundo turno, os resultados são estes. Marina
contra Bolsonaro. Marina 43, Bolsonaro 37. Ciro contra Alckmin. Ciro 39%, Alckmin 35%. Alckmin 43, Bolsonaro 34%. Marina 38%, Alckmin 37%. Ciro 45%, Bolsonaro 35%. Alckmin 43%, Haddad 29%. Haddad 39%, Bolsonaro 38%. Ciro 41%, Marina 35%. Marina 42%, Haddad 31%. Foram entrevistados 2.804 eleitores em 197 municípios. A pesquisa foi feita no dia 10 de setembro. Mesmo sem ter o nome dele testado no cenário estimulado pelo Datafolha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT figurou nas respostas espontâneas do levantamento divulgado na noite de ontem. Nesta resposta, o petista caiu de 20% em agosto para 9% hoje. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Datafolha, Bolsonaro 24%, Ciro 13%, Marina 11%, Alckmin 10% e Haddad 9%. Folha de São Paulo. Scaf e Dória mantém empate técnico em São Paulo, diz Ibope. O Estado de São Paulo. Palocci diz que Lula agiu diretamente por propinas na compra de caças suecos. Planalto Central, Correio Brasiliense. Comitê da ONU emite novo parecer a favor da candidatura de Lula. Estado de Minas. No segundo turno, Bolsonaro perde para Ciro, Alckmin e Marina. Rejeição cresce, diz Datafolha. Jornal do Comércio no Recife. Quadrilha ligada à fuga em massa na Paraíba é presa pela PM. 93 detentos continuam foragidos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mesmo com mãos para o alto, pastor é baleado e morto durante assalto em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Advogado do agressor de Bolsonaro mantém segredo sobre quem está pagando a equipe de defesa. Brasil Econômico. Estimativa para a inflação cai de 4,16% para 4,05%, aponta Boletim Focus. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. ANEEL nega recurso da Cigás. A crítica. Demissão voluntária. Eletrobras planeja cotar 2,4 mil vagas. Em tempo. Manaus será uma nova Medellín, diz Amazonino. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, a operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 30 minutos.